Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o queridíssimo Israel. E bom, hoje eu vou falar o que eu aprendi em biologia de genética. Primeiro eu revi umas partes bases da hierarquia, de que quando o homem e uma mulher acasalam e fazem filhos, ou quando qualquer outro animal, inclusive, sempre tem uma taxa de hierarquia, né? Uma parte dos genes da mãe, uma parte dos genes do pai, que ficam nos gametas feminino e masculino. Eles acabam indo uma certa parte para o bebê quando ele nasce. E bom, o que seriam exatamente os genes? Os genes são uma espécie de meio que guardam sua identidade, eles estão dentro de cada célula do seu corpo. Inclusive, em cada célula mesmo tem os mesmos genes, mesmo sendo uma célula do olho e a outra do fígado, vamos dizer. Elas acabam tendo dentro os mesmos genes, não é nenhuma diferença pelo fato de estar em uma região ou estar atuando em um lugar diferente. E todas as células da pessoa são exatamente iguais, a única diferença é como elas se formam, como elas se juntam e como elas estão agindo no momento. Bom, uma parte dos genes dessa célula, quando eles acasalam, vão acabar indo pro seu filho. E quando, vamos dizer, quando é um pouco mais difícil de explicar em um bebê. Vou explicar melhor em uma planta, que seria a mesma coisa que um bebê, só que lá é mais fácil de distinguir, né? Bom, que os genes humanos é um pouco mais complicado, que carregam muito mais coisas, mas para dar uma entendida básica, eu vou fazer uma planta, uma flor. Então vamos lá. Ela veio pólen e tudo mais, não é exatamente mãe e pai, né? Mas tem uma hierarquia mais ou menos parecida. E veio os genes. Pode ser que venha os dois genes sendo genes não dominantes, que vamos considerar por azinho minúsculo, vamos dizer. E pode vir dois genes dominantes, que pode se considerar por A maiúsculo, e pode vir um dominante e um não dominante, que não é dominante. O que distinguiria um dominante de um não dominante? Bom, o dominante, ele depende do lugar. Dominante, muitas pessoas pensam que o dominante é o dominante na área. Só que, vamos dizer, aqui no Brasil seria o olho mais escuro o dominante. Agora, uma outra pessoa pode estar vendo esse vídeo, vamos dizer, uma pessoa lá da Suécia, sei lá, Itália, qualquer lugar assim, hoje o gene dominante do olho dela seria mais claro, né? Então não tem como distinguir só pelo local, porque existem locais diferentes. Então o gene dominante é em questão que esses são os genotipos, né? É em questão ao fenotipo, que é o predominante na área, o clima, o frio, o sol, quente. Então pode ser que os dois não sejam dominantes, como pode ser que um seja dominante, como pode ser que os dois sejam dominantes na região. Na região, digo, em questão ao clima, localização, entre essas coisas. Mas não localização de país, estado, como a gente separa. Localização, altura, clima. Essas coisas são o fenotipo, né? Então, normalmente, o gene dominante é o que tem o fenotipo. Agora, se os dois não têm, eles acabam não sendo genes dominantes. Por isso, os dois são dominantes. Agora, e se tem um gene dominante e um que não é dominante? Vamos dizer, o gene dominante é azul e o não dominante é, vamos dizer, vermelho. O que aconteceria no caso? O que poderia chegar a acontecer? Qual seria o que a cor seria da planta? Qual? A azul ou a vermelha? Acabaria sendo azul pelo fato do clima e tudo mais, e pelo dominante ter o fenotipo, então acabava sendo mais provável de ser azul. Porém, caso mudada de clima, tempo e local,
demorando uma grande quantidade de tempo, coisa que não acontece muito, mas com outros animais que vivem mais tempo conseguem chegar a ter essa adaptação, conseguiria se adaptar ao local, mas quando quando a planta, por exemplo, está nascendo, como ele é mais sendo formado quando a planta também, na terra, a sementinha, ele é mais aberto para o fenotipo, né? Agora, quando os dois são dominantes, vai vir a cor dominante, e vamos dizer que a cor dominante do lugar é azul. Porém, vem com dois genotipos não dominantes. Por exemplo, vamos dizer que é o vermelho, os dois genotipos não dominantes. Ela vai acabar nascendo vermelho e pode ser que com o tempo acabe sofrendo pequenas adaptações, mas sem mudar drasticamente de cor. Bom, foi isso praticamente que eu aprendi praticamente isso que eu aprendi em genética. Espero que tenham gostado e tchau.